Há dias em que a mente desperta antes do corpo, e desperta agitada, carregando restos de ontem. É como se o dia começasse disputado, e a primeira batalha fosse silenciosa. A primeira coisa que surge na cabeça logo cedo não é inocente. Ela desenha a trilha emocional do restante das horas. Se o pensamento inicial é confuso, negativo ou ansioso, o corpo acompanha. Mas se é firme, consciente e presente, você começa o dia no comando. O estoicismo, o estoico, a filosofia estoica, sempre tratou o amanhecer como um pacto íntimo entre você e você mesmo. O que você alimenta nos primeiros minutos, você carrega no restante do caminho. A maioria subestima essa etapa. Acorda e já entrega a cabeça ao ruído. Tela acesa, notificações, pressa, comparações automáticas. Sem perceber, começa o dia carregando pesos que nem são seus. Só que as primeiras escolhas da manhã têm impacto direto na forma como você fala consigo, na forma como se posiciona diante dos outros, na qualidade das suas decisões e na clareza do seu foco. De manhã, a mente está vulnerável e exatamente por isso está mais moldável. Se você a entrega ao caos, o caos toma forma. Se entrega à presença, a presença se expande. E há um ponto que quase ninguém percebe. Aquilo que você tolera mentalmente nos primeiros minutos vira padrão emocional nas demais horas. O tom da sua voz interna, o tipo de expectativa que você projeta, o valor que você se dá. Tudo isso é ensinado a si mesmo durante o despertar. É por isso que alguns passam o dia reagindo, enquanto outros passam o dia conduzindo. Não tem nada a ver com sorte, tem a ver com direção. Tem gente que acorda e se abandona. E tem gente que acorda e assume a própria vida antes que o mundo tenha chance de interferir. É justamente nesse espaço silencioso que este vídeo entra. Aqui você vai ouvir 10 segredos estoicos criados para o início da manhã. 10 chaves de presença, clareza, força e autodomínio para reorganizar seus pensamentos, fortalecer sua postura interna, separar o que é ruído do que é essencial e te lembrar, logo cedo, do seu próprio valor. Não são frases prontas, nem discursos genéricos. São reflexões de peso, feitas para fortalecer aquilo que realmente importa, a forma como você se trata quando ninguém está vendo. Se isso conversa com o que você vive, fique comigo até o final. E quando terminar, compartilhe nos comentários como você costuma começar o seu dia e qual desses segredos fez mais diferença para você. Esse tipo de troca fortalece a comunidade inteira. Agora, vamos começar. 1. Hoje, eu caminho como quem sabe o próprio valor. A forma como você caminha revela muito mais do que sua postura física. Revela sua consciência, sua presença, seu respeito próprio. Quem sabe o próprio valor não precisa andar de cabeça baixa nem de peito inflado. Apenas caminha com firmeza, sem pressa de agradar, sem medo de incomodar. Não é sobre arrogância, é sobre saber. Saber que você não está neste mundo para mendigar atenção, nem para ser aceito por todo mundo, nem para se adaptar a moldes que apagariam sua essência. Saber que mesmo sem dizer nada, seu jeito de entrar em um ambiente comunica uma certeza silenciosa. Você não está ali por acaso, nem por necessidade, está por escolha. Valor não é grito, valor é presença. Quando você caminha como quem se conhece, você inspira sem esforço, você impõe sem agressividade, você transmite sem precisar convencer. E tudo isso começa dentro, na forma como você se enxerga, na forma como você acorda e se levanta, na forma como trata a si mesmo quando ninguém está olhando. O problema é que muita gente caminha como quem carrega culpa, vergonha ou insegurança. Anda curvado não pelas costas, mas pela alma. Acredita que só será digno quando alcançar algo, quando mudar algo, quando alguém reconhecer algo. E esse quando nunca chega. Porque a raiz do problema não está na falta de conquistas, mas na falta de consciência de quem se é. Caminhar como quem sabe o próprio valor é um ato diário. Não é automático, é uma decisão. É levantar e dizer para si mesmo: hoje eu me trato com dignidade. Hoje eu não deixo a opinião dos outros pesar mais que a minha. Hoje eu me visto para mim, me arrumo para mim, me posiciono por mim.
É um gesto sutil, mas que muda tudo. Pessoas que não se valorizam esperam ser valorizadas. Pessoas que sabem o próprio valor simplesmente seguem. E, por incrível que pareça, o mundo responde diferente a quem caminha com essa energia. Portas se abrem. Limites são respeitados. Conexões ganham outro nível. Não por mágica, mas porque você comunica algo invisível, respeito próprio. E o mais interessante é que muitas vezes a mudança não está no mundo, está nos olhos com que você passa a enxergar tudo. O que antes parecia um desprezo, você entende como desinteresse e deixa para lá. O que antes doía, agora te fortalece. O que antes te diminuía, agora não te alcança mais. Saber o próprio valor não é se achar melhor que ninguém, é parar de se achar menos do que você realmente é. É não se encolher quando alguém tenta te apagar. É não tentar compensar o tempo todo. É não viver em modo defensivo, tentando justificar a própria existência. Você não precisa ser extraordinário para se valorizar. Não precisa ter conquistado o mundo, nem ter a vida perfeita, nem estar no topo de nada. Você só precisa se lembrar. Está vivo, está consciente, está em movimento. Isso já é muito. E quem está nesse caminho tem o direito e a obrigação de se respeitar no processo. Caminhar como quem sabe o próprio valor não é sobre se destacar, mas sobre não se abandonar. É sobre não trair sua própria essência para caber em situações desconfortáveis. É sobre não aceitar migalhas emocionais, nem conviver onde não há troca. É sobre dizer não sem culpa, sim com clareza e basta quando for necessário. E nos dias em que tudo parecer confuso, nos dias em que a autoestima oscilar, nos dias em que o mundo parecer pesado demais, lembre-se disso. Você não precisa estar no seu melhor para se tratar bem. Você não precisa estar 100% para se manter de pé com dignidade. Você só precisa continuar caminhando, mesmo devagar, com a consciência de que você merece respeito, inclusive o seu. Hoje não importa como foi ontem. Hoje você decide como vai se portar. Hoje você se olha no espelho e diz: eu sou suficiente. Não porque sou perfeito, mas porque sou inteiro, e esse valor ninguém tira de mim. Então se levante com calma, respire fundo, organize seu pensamento, vista sua postura, caminhe, mas caminhe como quem sabe o próprio valor. 2. Não sou a opinião de ninguém, sou o que construo em silêncio. A maior prisão invisível da atualidade é a necessidade de aceitação. Milhões vivem como se estivessem sendo avaliados o tempo todo, como se cada passo precisasse de aprovação, como se a existência só tivesse valor quando alguém dissesse, você está certo. E assim, sem perceber, deixam de viver, passam a atuar. Essa é uma das armadilhas mais sutis e mais destrutivas que uma mente pode cair. Pensar que é o reflexo daquilo que os outros enxergam. Mas a verdade é outra. Você não é o que os outros acham. Você não é o que projetam sobre você. Você não é a soma das expectativas alheias. Você é o que constrói em silêncio, porque é no silêncio, longe dos elogios, longe das críticas, longe dos olhares, que você realmente se revela. É ali que você toma decisões que ninguém vê, suporta dores que ninguém imagina, enfrenta dilemas que ninguém entende. E tudo isso forma o seu caráter, a sua força, o seu valor. Se você se define pela opinião dos outros, está construindo sua identidade sobre areia. E pior, está entregando sua liberdade para mãos que não se importam com o seu destino. A opinião muda, a verdade não. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que iam pensar? Quantas vezes se calou por receio de julgamento? Quantas vezes tentou parecer mais simpático, mais bonito, mais alinhado, só para não destoar? Mas viver assim tem um custo. Você até pode evitar críticas, mas perde sua autenticidade. Pode ser aceito em alguns lugares, mas sente que não pertence a nenhum. Pode agradar todo mundo, menos a si mesmo. A filosofia estoica não ensina a ser indiferente, ensina a ser firme. Firme o suficiente para saber que críticas nem sempre são verdades e elogios nem sempre são confiáveis.
firme para entender que a bússola da vida está dentro, não fora. A construção do seu valor é um processo interno, diário, solitário. Não precisa ser barulhento, não precisa de aplausos. O que você constrói em silêncio é o que te sustenta quando tudo desaba. É o que te ancora quando vem a rejeição. É o que te guia quando os ruídos externos tentam te confundir. Não se iluda, vai haver quem te subestime, quem te ridicularize, quem tente te fazer duvidar de si mesmo. Mas quando você sabe o que está construindo em silêncio, quando tem clareza sobre seus valores, seus princípios, seus objetivos, essas vozes perdem força. Você ouve, mas não se abala. Você nota, mas não muda de caminho. Você respeita, mas segue fiel a si. Porque existe um tipo de força que não grita, não impõe, não provoca, apenas continua. E essa força é a mais perigosa para quem tenta te manipular. Porque você se torna impenetrável. Você não reage a provocações. Não se rebaixa para explicar. Não se desfaz para agradar. Você apenas continua construindo. E é isso que incomoda quem vive de aparência. Ver alguém que não precisa se exibir para ter valor. Alguém que, em silêncio, constrói uma presença que fala por si. Alguém que não precisa provar nada, porque já sabe quem é. Se você quer fortalecer sua autoestima, comece por aqui. Separe sua identidade da opinião dos outros. Não tome como verdade tudo o que dizem sobre você. Não deixe que um comentário negativo defina o seu dia, e muito menos sua vida. A maioria das pessoas projeta nos outros suas próprias inseguranças, seus medos, suas frustrações. Então, quando alguém te critica sem motivo, talvez esteja apenas falando consigo mesmo. E você não precisa carregar isso. Você já parou para pensar no que poderia realizar se parasse de se importar tanto com o que os outros vão pensar? Quanta energia mental seria liberada? Quanto mais leve seu dia seria? Quantas ideias você tiraria do papel? Você tem uma vida só. E não veio até aqui para ser espectador de si mesmo. Veio para construir algo que faça sentido, algo que tenha peso, mesmo que ninguém aplauda. Algo que dure, mesmo que ninguém veja. Algo que te represente, mesmo no silêncio. E a verdade é, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Se você fizer pouco, vão te chamar de preguiçoso. Se fizer muito, de exibido. Se não fala, te chamam de arrogante. Se fala demais, de inconveniente. Então não viva para se encaixar. Viva para ser coerente. O respeito que realmente importa começa dentro. E ele cresce quando você escolhe não se moldar à expectativa dos outros. Quando você escolhe ser inteiro, mesmo que seja em silêncio. Quando você segue firme, mesmo sem aplauso. Quando você diz a si mesmo, eu sei o que estou fazendo. E sei por quê. Hoje caminhe com essa consciência, de que sua vida não é palco para a opinião alheia, de que seu valor não está em curtidas, olhares, frases vazias ou validação externa, de que o que você constrói em silêncio tem mais peso do que 1000 discursos. Você é feito daquilo que cultiva quando ninguém está olhando. É aí que nasce sua força. É aí que mora sua verdadeira autoestima. E quando você se torna esse tipo de pessoa, inabalável por dentro, discreta por fora, o mundo muda sua postura diante de você. Não porque ele melhorou, mas porque você mudou. Hoje, repita para si mesmo: não sou a opinião de ninguém, sou o que construo em silêncio, e siga, sem precisar de explicações. A sua caminhada vai falar por você. 3. Meu respeito próprio vem antes de qualquer aprovação. Existem 2 caminhos: o de quem vive tentando agradar todo mundo e acaba se anulando, e o de quem se respeita tanto que prefere desagradar, mas manter a própria integridade. A maioria escolhe o primeiro, mas quem quer força real, paz interna e presença autêntica, escolhe o segundo. Você pode receber todos os aplausos do mundo, mas, se não houver respeito por si mesmo, tudo vira barulho vazio. E o oposto também é verdade. Você pode ser ignorado, criticado, mal compreendido, mas, se continuar se respeitando,
Nenhuma dessas coisas tem o poder de te destruir. Respeito próprio não é vaidade. É estrutura. É a base de tudo o que você faz, pensa, decide. É o que te impede de aceitar o que fere, de se calar diante do que te apaga, de continuar em lugares que não te acolhem. O erro está em inverter as ordens. Muita gente coloca a aprovação dos outros no topo da lista, e se o mundo sorri, elas sorriem de volta. Mas se o mundo critica, elas se retraem, duvidam de si, se rebaixam. Isso não é vida. É dependência emocional disfarçada de simpatia. Quem busca aprovação o tempo todo vive em função do olhar externo. Escolhe roupas pensando no que os outros vão achar. Modula as palavras para não parecer demais. Esconde o que pensa por medo de rejeição. Apaga a própria opinião só para manter a paz. Mas quem tem respeito próprio vive de dentro para fora. Se posiciona sem arrogância. Se valoriza sem precisar de plateia. Toma decisões pensando no que é certo e não no que é aceito. O respeito que você exige dos outros começa pela forma como você se trata. Se você se trai, eles vão trair. Se você se diminui, eles vão pisar. Se você permite desrespeito uma vez, ele se repete como padrão. Agora pense, quantas vezes você aceitou menos do que merecia só para ser aprovado? Quantas vezes deixou de dizer o que sentia para não estragar o clima? Quantas vezes se curvou a regras que iam contra seus princípios só para manter uma imagem? Isso é o oposto de força. E a longo prazo, cobra caro. Você até pode conquistar a aceitação de muitos, mas vai se afastando cada vez mais de si mesmo. E quando isso acontece, a autoestima some, a energia baixa, a mente trava. Você sente que está presente, mas não está inteiro. Sente que é ouvido, mas não é compreendido. Sente que sorri, mas está engolindo tudo o que queria dizer. É nesse ponto que o estoicismo ensina algo fundamental. A opinião dos outros é externa. Está fora da sua esfera de controle. O que está nas suas mãos é a forma como você vive, os princípios que carrega, as escolhas que faz. E isso inclui a escolha de se respeitar, mesmo que isso custe a simpatia de alguns. Porque uma coisa é clara, nem todo mundo vai te aplaudir. Nem todo mundo vai entender sua postura firme. Nem todo mundo vai gostar de ver alguém que não se curva. E tudo bem. Respeito próprio não é feito para agradar, é feito para sustentar. E quando você vive com essa mentalidade, percebe que muitos dos conflitos, das frustrações e da ansiedade que sentia vinham da tentativa desesperada de ser aceito. Mas você não precisa ser aceito por todos. Precisa apenas ser respeitado por si mesmo. E isso é o suficiente para mudar completamente a forma como você anda, fala, se veste, decide e vive. Você para de se vender por migalhas emocionais. Para de tolerar o que te esgota. Para de insistir onde já foi deixado de lado. Para de correr atrás de quem não caminha ao seu lado. E o mais interessante, quando você se respeita de verdade, algo muda no ar. As pessoas sentem. A forma como olham para você muda. A forma como falam com você muda. A forma como te tratam se transforma. Porque respeito próprio é silencioso, mas perceptível. Não precisa de discursos, não precisa de defesa, não precisa de anúncio. Ele simplesmente existe, e isso já basta. A sua autoestima não pode depender da reação dos outros. Ela tem que ser construída com base no que você sabe sobre si mesmo, nas batalhas que enfrentou, nas quedas que superou, na integridade que manteve quando ninguém estava vendo. Não há valor mais alto do que a paz de dormir, sabendo que você foi fiel a quem você é, que você não se vendeu por aprovação, que não abaixou a cabeça quando era para se levantar, que não cedeu sua essência por conveniência. A aprovação vem e vai. Ela é frágil, instável, dependente de humor, contexto, conveniência. Mas o respeito que você cultiva por si mesmo, esse sim te acompanha. Nos dias bons, te fortalece. Nos dias difíceis, te protege. Nos dias de silêncio, te sustenta. Então hoje, antes de buscar agradar alguém, busque não se decepcionar consigo mesmo. Antes de querer ser compreendido, busque ser coerente.
Antes de se encaixar em qualquer lugar, se pergunte se aquele espaço respeita quem você é, porque no fim das contas, o mundo pode até esquecer o que você disse, pode ignorar o que você fez, pode não reconhecer o que você enfrentou, mas se você se respeitou em cada passo, você já venceu. E esse tipo de vitória ninguém tira de você. Hoje repita em silêncio: meu respeito próprio vem antes de qualquer aprovação. E siga. 4. Não sou perfeito, mas sou inteiro. A maior prisão da mente humana é a ilusão da perfeição. É a crença de que só depois de corrigir todos os defeitos, curar todas as feridas, melhorar todos os aspectos, aí sim, você será digno de se valorizar, de se amar, de se sentir completo. Mas a verdade é outra. A perfeição não é uma condição para a autoestima. A perfeição é uma fantasia. E viver correndo atrás dela é o caminho mais rápido para a frustração. Você não precisa ser perfeito para ser inteiro. Não precisa estar com tudo resolvido, nem com tudo alinhado, nem com a vida ideal para olhar no espelho e dizer: eu me respeito. Você só precisa ser honesto com quem você é, com o que sente, com o que acredita, e assumir essa inteireza como uma forma de força, não de vergonha. Ser inteiro é reconhecer suas falhas sem se afundar nelas. É ter coragem de se olhar por completo, com luzes e sombras, e ainda assim seguir de pé. É não se esconder atrás de máscaras só para parecer mais aceitável. É não fingir ter controle total, mas também não se entregar ao caos. Muita gente confunde autoestima com vaidade. Mas elas não são a mesma coisa. A vaidade busca parecer. A autoestima busca integrar. A vaidade se alimenta da imagem. A autoestima se sustenta na verdade. E a verdade é: você tem falhas, mas também tem potência. Você tem cicatrizes, mas também tem história. Você tem medos, mas também tem coragem. A filosofia estoica não pede perfeição de ninguém. Ela propõe aprimoramento constante, sim, mas sem ódio de si, sem punição emocional, sem cobranças paralisantes. Ela ensina o autodomínio, e o autodomínio começa com o autoconhecimento. E não há autoconhecimento sem aceitação daquilo que é imperfeito em você. Negar suas falhas não te fortalece, mas aceitar que elas existem, aprender com elas e seguir em frente com integridade, isso sim, te torna inabalável. Quando você diz: não sou perfeito, mas sou inteiro, está escolhendo não viver pela metade. Está escolhendo parar de se sabotar por não ser como queria. Está reconhecendo que existe grandeza em continuar, mesmo imperfeito. Porque quem só age quando se sente impecável, quase nunca age. A vida acontece agora, no meio do processo, no meio das dúvidas, no meio das contradições. E é exatamente nesse lugar onde se encontra a verdadeira autoestima. A capacidade de se sustentar em pé, mesmo quando tudo dentro de você parece desequilibrado. A habilidade de confiar em si mesmo, mesmo sabendo que ainda tem muito a melhorar. A coragem de se mostrar como é, sem precisar parecer alguém que não existe. O problema de perseguir a perfeição como critério de valor é que você vai sempre se sentir insuficiente. Porque sempre haverá alguém mais bonito, mais inteligente, mais experiente, mais talentoso. E se você se mede por comparação, nunca alcança a linha de chegada. Porque essa linha simplesmente não existe. Você não está aqui para competir com o mundo. Está aqui para caminhar como você é, com dignidade, com consciência e com presença. E aqui entra uma das lições mais profundas. Você é valioso não apesar das suas imperfeições, mas com elas. Elas fazem parte do que te torna humano, sensível, real. São elas que te conectam com outras pessoas, que te dão humildade para aprender, que te ensinam empatia porque você sabe o que é errar. Ninguém confia de verdade em quem finge ser perfeito. As pessoas se conectam com quem é inteiro, com quem tem verdade no olhar, com quem não finge não sentir, com quem se permite crescer, mas sem precisar se apagar. E o mais curioso é que, quanto mais você aceita sua imperfeição com respeito, mais naturalmente você começa a evoluir. Porque aí,
Você não age por culpa, mas por consciência. Não se move por medo, mas por clareza. Não busca ser melhor para provar algo a alguém, mas porque entende o valor de se tornar quem você pode ser. A autoestima nasce aí, quando você para de brigar com sua versão atual e começa a tratá-la com mais paciência, com mais firmeza, com mais foco. Isso não significa se acomodar. Significa reconhecer que, mesmo em construção, você já é valioso agora. Não quando emagrecer. Não quando ganhar mais. Não quando resolver tudo. Agora. Você acordou hoje. Está vivo. Está consciente. Isso já é motivo suficiente para levantar com respeito. Para se vestir como quem merece. Para falar como quem importa. Para agir como quem tem valor. Você não precisa justificar sua presença. Não precisa se explicar para ser aceito. Não precisa se diminuir para caber. Você é inteiro quando não esconde suas partes, quando não nega sua história, quando não ignora sua verdade e quando segue em frente mesmo com os cacos, porque entendeu que ser inteiro não é estar intacto, é estar consciente, e isso é mais forte do que qualquer imagem de perfeição que tentem te vender. Hoje, antes de começar o dia, respire fundo. Lembre-se de onde você veio. Olhe com carinho para as versões anteriores de você mesmo. Perdoe as falhas que te ensinaram. Agradeça por ainda estar aqui, com vontade de continuar. E diga para si mesmo com convicção: não sou perfeito, mas sou inteiro. E caminhe com essa verdade como escudo e âncora. O resto é só ruído. 5. A primeira vitória do dia é me levantar com intenção. Tem gente que acorda e tem gente que desperta. A diferença entre os dois é imensa e quase invisível. Acordar é biológico. O corpo reage, os olhos se abrem, a consciência retorna ao mínimo funcionamento. Mas despertar é um ato de consciência. É uma escolha. É um comando silencioso que diz: eu estou aqui e esse dia será meu. A maioria das pessoas não desperta. Elas apenas continuam. Levantam por obrigação, caminham no automático, se vestem sem pensar, comem sem saborear. E antes mesmo de perceberem, já estão presas em um ciclo que não escolheram. E é aí que mora o erro. Deixar que o mundo dite o ritmo do seu dia, antes mesmo de você decidir quem vai ser nele. Acordar sem intenção é como sair de casa sem saber para onde está indo. Qualquer direção parece válida e qualquer distração vira destino. Agora, quando você se levanta com intenção, algo muda. Você não está mais apenas existindo, você está assumindo o comando. Você está dizendo com suas ações: hoje eu decido o tom. Eu escolho como vou reagir. Eu escolho a energia que quero carregar. Eu escolho onde coloco meu foco. E isso é uma vitória. Uma vitória silenciosa, invisível, mas que muda completamente a estrutura do seu dia. Porque quem começa vencendo a si mesmo tende a não ser vencido pelo que vem de fora. Levantar com intenção não significa acordar motivado, com energia explodindo ou com 1000 planos perfeitos. Significa apenas levantar com presença, com um sim firme para a realidade, mesmo que ela esteja difícil, com um estou pronto, mesmo que você ainda esteja cansado, com um eu decido, mesmo diante da rotina que parece inalterável. É esse tipo de atitude que constrói o verdadeiro estoicismo. Não é sobre ter tudo sob controle, é sobre controlar o que importa, a direção da sua mente. E o melhor momento para ajustar essa direção é justamente nas primeiras horas do dia, quando tudo ainda está em branco, quando as distrações ainda não tomaram conta. Você não precisa fazer 1000 coisas logo cedo, mas precisa fazer uma coisa de forma diferente, levantar com intenção. Essa é a primeira vitória, e ela não depende de ninguém. Quando você acorda e deixa o celular de lado, respira fundo e se pergunta: qual é o meu papel hoje? Qual é o estado interno que quero carregar? O que eu não vou aceitar repetir mais uma vez? Isso já te coloca num estado superior à maioria, porque a maioria levanta correndo, atrasada, sem pensar, já no modo sobrevivência. Você não. Você escolhe estar presente. E talvez você ache isso pequeno, mas não é. Essa consciência, logo ao despertar,
reorganiza o seu cérebro. Você deixa de ser reativo, deixa de ser empurrado pelos acontecimentos e passa a agir com intenção. Mesmo em coisas simples, ao caminhar, ao responder a alguém, ao trabalhar. Quem levanta com intenção constrói disciplina. E disciplina não é rigidez, é liberdade real. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito sem depender de inspiração ou aprovação. Porque a sua intenção dá sentido à ação. Sem intenção, o treino vira obrigação. O trabalho vira peso. A conversa vira ruído. Mas com intenção, até o simples ato de arrumar a cama vira um símbolo. Eu comecei. Eu assumi. Eu estou presente. A primeira vitória do dia é mental. Ela não está no que você conquista, está no modo como você começa. E se você começa de forma consciente, firme, silenciosa e fiel a si, o resto do dia passa a girar em torno disso. Levantar com intenção é um gesto de respeito próprio. É você dizendo, eu importo. Meu tempo importa. Meus passos importam, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. O mundo não precisa saber, mas você precisa saber, precisa sentir. Precisa lembrar todos os dias que a forma como você começa é a forma como você se posiciona diante da vida. E claro, haverá dias difíceis, dias em que você não vai querer levantar, dias em que o corpo pesa, a mente duvida e tudo parece sem sentido. Mas mesmo nesses dias, talvez principalmente neles, a intenção tem mais valor. Porque nesses dias, levantar com presença é resistência. É um ato de coragem. É um lembrete para si mesmo. Eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho escolha. Eu ainda tenho direção. O simples fato de sair da cama com esse tipo de consciência já é um ato de força. Não precisa ser bonito, nem fácil, nem rápido. Precisa apenas ser verdadeiro, feito com intenção. E essa intenção vai crescer, vai se espalhar pelos seus hábitos, vai influenciar suas escolhas, vai dar consistência ao que antes era instável. Você vai perceber que quando começa o dia com intenção, você para de se perder em distrações. Você para de se sabotar com desculpas. Você para de ser o que os outros esperam e começa a ser o que você decidiu ser. Hoje, não importa como foi ontem. O que importa é como você se levanta agora. Com que energia, com que postura, com que presença. Você pode continuar vivendo no modo automático, ou pode decidir que, a partir de hoje, a sua primeira vitória será mental. E ela começa assim. Você acorda, respira, sente, pensa, decide e então se levanta com intenção. Essa é a sua primeira conquista e ela muda tudo. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 6. A forma como falo comigo mesmo constrói minha realidade. A maioria das pessoas se sabota antes mesmo de sair da cama. Não é o mundo lá fora que as derruba. É a forma como elas falam com elas mesmas, em silêncio, antes mesmo de começar o dia. A mente escuta, sempre. E tudo aquilo que você diz a si mesmo com frequência se transforma em crença. E aquilo que você acredita, você vive. Por isso, o diálogo interno é um campo sagrado. Um espaço onde se constrói, ou se destrói, o que você chama de realidade. A forma como você se trata, mesmo que ninguém veja, molda a forma como você se posiciona no mundo. Se você acorda se dizendo, eu sou um fracasso, eu não consigo, nada vai dar certo. O mundo pode até te oferecer oportunidades, mas você vai rejeitá-las por dentro. Não por falta de capacidade, mas por excesso de autossabotagem.
Você acredita que está sendo realista, mas na verdade está sendo o seu pior inimigo. A linguagem que você utiliza com os outros importa, mas a linguagem que você utiliza com você mesmo é decisiva. Ela é o que define seu ânimo, sua energia, sua coragem. Ela não precisa ser alto-astral, não precisa ser otimista ao extremo. Ela precisa ser consciente, firme e respeitosa. Você não precisa se bajular, mas precisa parar de se atacar. Pense, se alguém te falasse todo dia as mesmas coisas que você repete para si mesmo mentalmente, você se sentiria fortalecido ou destruído? Quantas vezes você se chama de burro, de incapaz, de ridículo, sem perceber? Quantas vezes repete para si mesmo que não é bom o suficiente, que nunca vai dar certo, que não merece mais do que tem? E depois se pergunta por que sua autoestima está baixa. Por que sua energia some? Por que sua vontade evapora? O seu mundo começa no seu vocabulário interno. Se você se trata como lixo, vai se permitir viver cercado por migalhas. Se você se trata com respeito, vai recusar tudo que não estiver à altura de alguém que se respeita. A mente, como ensinavam os antigos, é como um campo fértil. Aquilo que você planta ali, cresce. E as palavras são sementes. Se você planta culpa, dúvida, inferioridade, não espere colher força, clareza ou direção. E aqui não se trata de pensamento mágico, se trata de construção racional. Você não se transforma num tolo só porque errou. Você não se torna inútil só porque falhou. Mas, se você repete isso internamente todos os dias, você começa a viver como se fosse verdade. E o mais perigoso é que essa voz interna se torna a sua base. Ela guia suas decisões. Ela define o que você aceita ou recusa. Ela influencia com quem você se relaciona, quanto você cobra pelo seu trabalho, quanto você se cuida, o que você tolera. Tudo começa ali, na forma como você conversa com você mesmo quando está em silêncio. Por isso, o estoicismo ensina o autodomínio. E autodomínio não é apenas controle emocional, é controle sobre a narrativa que você alimenta dentro da própria cabeça. Ao invés de dizer, eu nunca consigo nada, diga, eu ainda não consegui, mas continuo construindo. Ao invés de repetir, eu sou um desastre, diga, estou enfrentando desafios, mas sigo firme. Não é sobre fingir, é sobre escolher palavras que te mantenham no jogo e não que te expulsem dele. E aqui entra um princípio fundamental. Você não precisa se sentir bem para se tratar bem. Você pode estar cansado, frustrado, decepcionado consigo mesmo e, mesmo assim, decidir usar palavras mais conscientes. Isso é respeito. É racionalidade aplicada à linguagem. É o início de uma transformação profunda. Porque com o tempo, a forma como você fala com você mesmo começa a moldar a forma como você se vê. E a forma como você se vê molda tudo o que vem depois. Você começa a andar diferente, a olhar diferente, a se vestir diferente, a escolher diferente. E isso é construção. Não acontece de um dia para o outro, mas começa em um único momento. Aquele em que você se recusa a continuar se atacando. Aquele momento em que você se pega repetindo algo destrutivo internamente e decide parar. Respira e muda o tom. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que faz com aquilo que aconteceu. E a forma como você fala sobre si mesmo é o primeiro tijolo na reconstrução da sua identidade. Hoje, ao acordar, observe seus primeiros pensamentos. Repare no que você diz silenciosamente para si. E se for algo que você jamais falaria a alguém que ama, então, não fale a si mesmo. Você merece uma linguagem que te levante, não uma que te enterre. A partir de agora, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo em dias ruins, diga a si mesmo com clareza: eu estou presente, eu estou em construção, e eu me respeito o suficiente para não me destruir por dentro. Fale com você como quem orienta, como quem guia, como quem fortalece, não como quem pune. E você vai perceber que, com o tempo, o mundo lá fora começa a refletir o que você construiu dentro, não porque o mundo mudou,
mas porque você mudou a forma como se trata. E isso muda tudo. Hoje, lembre-se, a forma como falo comigo mesmo constrói minha realidade. Fale com firmeza, fale com respeito, fale como quem sabe que está moldando não apenas o seu dia, mas o seu destino. 7. Hoje eu ajo como alguém que merece respeito, inclusive o meu. Respeito não se pede, se demonstra. E antes de esperar respeito do mundo, é preciso oferecer o próprio, não como frase feita, mas como prática silenciosa e diária. A forma como você se posiciona diante de si mesmo define os limites que o mundo vai testar. Se você age como alguém que se respeita, dificilmente será tratado como descartável. Mas se você mesmo se sabota, se rebaixa, se trai, não será o outro a te levantar. Porque o mundo copia o que você permite. Respeito próprio começa no detalhe. Na hora em que você escolhe não responder àquela provocação, não por covardia, mas por autocontrole. Na hora em que você se afasta de uma conversa tóxica sem precisar explicar. Na disciplina de manter a palavra dada a si mesmo, mesmo quando ninguém está vendo. A verdade é que todo gesto comunica algo. Quando você cumpre aquilo que prometeu a si mesmo, você está dizendo, eu sou confiável para mim. Quando você se veste com dignidade, mesmo sem ocasião especial, você está dizendo, eu me considero alguém importante. Quando você impõe limites sem gritar, você está dizendo, eu sei o que tolero, e sei até onde vão os outros. Muita gente espera que o respeito venha de fora, mas não percebe que, internamente, vive se desrespeitando. Se abandona por qualquer distração, se sabota por medo de desagradar, se expõe a ambientes que esgotam, se cala quando deveria se proteger. E depois se pergunta, por que a autoestima está baixa? Por que a energia some? Por que sente raiva de si mesmo? Mas não é azar, é falta de alinhamento entre o que você diz que quer e o que você demonstra aceitar. Respeito próprio não é teoria, é prática. É a forma como você organiza seu dia, como se comporta diante do espelho, como age quando ninguém te observa, como responde aos convites que vão contra seus valores. Hoje, você tem uma escolha simples: agir como quem se respeita, ou continuar esperando que os outros façam isso por você. E agir como alguém que merece respeito não é arrogância, é sobriedade, é parar de pedir permissão para existir. É entrar nos lugares sem se encolher. É andar com postura, não para impressionar, mas porque você se reconhece. É escolher o que assiste e o que fala com quem anda, não porque é melhor que ninguém, mas porque entende que tudo isso te influencia. Não dá para dizer que se respeita e ao mesmo tempo se abandona em trocas vazias. Não dá para dizer que se respeita e aceita ser tratado como última opção. Não dá para dizer que se respeita e continua adiando o que sabe que precisa fazer por si mesmo. Quem se respeita levanta cedo, mesmo com preguiça. Se afasta do que suga, mesmo que doa. Diz não com firmeza, mesmo com medo de parecer duro. Faz o que precisa, mesmo sem vontade, porque o respeito não está no conforto, está na direção. A filosofia estoica ensina que não importa o que acontece com você, mas como você reage. E reagir como alguém que merece respeito é escolher não responder como vítima, nem como agressor, mas como alguém que tem domínio de si. Você pode ser gentil sem se anular. Você pode ser paciente sem ser passivo. Você pode ser forte sem precisar gritar. Tudo isso nasce da forma como você se vê e age. A maneira como você age consigo mesmo também ensina os outros a se comportarem com você. Se você vive se desculpando por existir, será tratado como incômodo. Se vive se oferecendo demais, será usado. Se vive dizendo sim para tudo, será esquecido por todos. Mas se vive com coerência, com presença e com clareza, você passa a ser respeitado naturalmente, porque você se tornou inegociável. Hoje, antes de qualquer palavra, o que importa é o seu comportamento. Ele diz tudo. Você pode dizer que se ama, mas se vive se colocando em último lugar, suas ações desmentem suas palavras. Você pode dizer que busca paz, mas se permanece onde reina o caos, sua atitude grita o contrário. Então hoje, inverta.
Antes de esperar respeito externo, pratique o interno. Levante com dignidade, respire com presença, escolha com clareza e diga para si mesmo, em silêncio: hoje eu ajo como alguém que merece respeito, inclusive o meu. Esse tipo de postura não se ensina com discurso, ela se transmite com presença, com silêncio, com coerência. E quanto mais você age assim, mais natural isso se torna. Você para de tolerar o que antes parecia normal. Para de aceitar desculpas esfarrapadas de quem não te respeita. Para de ser gentil com quem só vem quando precisa. E começa a guardar sua energia para o que realmente importa: sua evolução, sua paz, sua integridade. Essa é a postura de quem não está mais disposto a viver pela metade, de quem não quer mais ser forte só para os outros, mas também para si, de quem entendeu que a dignidade começa dentro e que só se expande quando vira ação. Hoje, o mundo pode te testar, pode te ignorar, te provocar, te desafiar, mas nada disso tem força quando você já decidiu de manhã: eu ajo como alguém que merece respeito. Esse é o seu escudo. Essa é a sua raiz. E o resto é só teste. 8. Estou em construção, mas já sou valioso agora. O mundo vive tentando convencer você de que só será digno de valor quando atingir um certo ponto, quando tiver o corpo ideal, o salário ideal, o relacionamento ideal, o reconhecimento ideal, a paz perfeita, a disciplina perfeita, a vida sem falhas. Mas essa é a maior armadilha mental dos nossos tempos. É a ilusão de que o valor pessoal é algo que se conquista depois, que ele é uma espécie de prêmio por desempenho, como se sua existência só tivesse peso quando marcada por resultados. Essa mentalidade destrói a autoestima, porque enquanto você não chega nesse ideal, vive se sentindo insuficiente, vive se cobrando, se criticando, se comparando. E o que era para ser um caminho de crescimento se transforma numa tortura interna, onde nada nunca está bom o bastante. Mas a verdade é outra. Você está em construção, sim, e continuará em construção até o último dia da sua vida. Mas isso não anula seu valor agora. Isso não te faz menos digno de respeito, de amor, de dignidade ou de paz. Você já é valioso agora, mesmo imperfeito, mesmo cheio de dúvidas, mesmo errando, mesmo recomeçando, mesmo tropeçando. Seu valor não está no fim do processo. Está no fato de que você escolheu o processo. Você decidiu melhorar. Você decidiu sair do automático. Você decidiu olhar para dentro e encarar as partes que muitos fingem não ver. Isso por si só já te coloca em um lugar que muita gente evita: o lugar da consciência. Valor não é sobre estar pronto, é sobre estar presente. É sobre estar comprometido com quem você está se tornando, sem negar quem você é agora. Você pode não estar onde queria, pode não ter conquistado o que esperava, pode ainda carregar vícios, distrações, desequilíbrios, mas se você está tentando, se está lutando, se está aprendendo, então você já é alguém em transformação. E isso é nobre. O erro é achar que só vai se valorizar quando for a melhor versão de si mesmo. Mas o que acontece quando essa versão demora a chegar? Você vai se tratar como lixo até lá? Vai se olhar com desprezo todos os dias? Vai se sabotar até se sentir digno? Isso é violência. E não constrói nada. Só prolonga a dor. Só reforça a ideia errada de que você não merece nada enquanto ainda tiver falhas. Mas o estoicismo não diz isso. O estoicismo não exige perfeição. Ele exige clareza, constância e responsabilidade sobre si. E isso começa no momento em que você entende: estou em obra, mas a fundação já tem valor. Você não precisa estar pronto para se tratar com respeito. Você não precisa estar curado para se permitir avançar. Você não precisa estar no topo para andar com dignidade. Você precisa apenas reconhecer. Cada passo, cada escolha, cada decisão de seguir em frente, mesmo imperfeito, te torna valioso. Porque você está indo contra o padrão da maioria, o de viver dormindo. Muita gente quer resultados sem processo, quer amor sem merecimento, quer paz sem esforço. Mas você está no processo.
Você está na luta. Você está acordando cedo, refletindo, tentando mudar hábitos, tentando calar os ruídos mentais. Você está se refazendo, e isso não tem preço. Seu valor está no fato de não desistir, de continuar mesmo quando ninguém aplaude, de insistir mesmo quando tudo parece lento, de tentar ser melhor mesmo quando ninguém exige. Isso é força, e essa força cresce ainda mais quando você para de se comparar com os outros. Quando você para de olhar para a grama do vizinho e começa a regar o seu próprio solo. Você está em construção, mas está firme. E firmeza, no meio do caos, é raridade. Não espere estar pronto para se reconhecer. Não espere estar perfeito para se amar. Não espere que tudo esteja resolvido para sentir orgulho de si mesmo. Hoje, você pode escolher um novo tipo de respeito próprio. Um respeito que não depende de status, nem de metas alcançadas, mas que nasce do simples fato de estar caminhando com honestidade. Isso não é pouco, isso é grandioso. Você pode estar em obra, mas é obra viva. É estrutura em evolução, é estrada em construção. E toda estrada bem construída começa com a base certa, o reconhecimento do valor agora. Hoje, ao se levantar, diga isso para si. Eu estou em construção, mas já sou valioso agora. Não vou esperar estar pronto para me tratar bem. Não vou me odiar só porque ainda tenho o que corrigir. Não vou me anular só porque ainda erro. Essa é a nova postura. Esse é o novo olhar. E a partir disso, tudo começa a se alinhar. Você vai exigir mais respeito, vai se afastar do que não serve, vai fazer escolhas mais firmes, vai se olhar com menos culpa e mais responsabilidade. E é exatamente aí que a autoestima deixa de ser um discurso e vira prática. Uma prática que se repete a cada manhã. Uma prática que começa com uma frase, mas precisa ser sustentada por ações. Hoje, a primeira ação é essa. Levante com presença. Fale consigo com respeito. Caminhe com dignidade. E lembre-se, você não precisa estar perfeito para ser inteiro. Você só precisa continuar firme, focado e consciente de que o valor de alguém está mais em sua direção do que na sua distância percorrida. 9. Hoje escolho me tratar como alguém importante. Há uma escolha silenciosa que você faz todos os dias, e ela muda completamente o rumo da sua vida, a forma como você se trata. Essa escolha começa antes mesmo de falar com alguém, antes mesmo de sair da cama, antes do mundo olhar para você. Ela começa no momento em que você decide se vai continuar se tratando como um qualquer, ou como alguém que tem peso, valor, presença. Tratar-se como alguém importante não é arrogância, é responsabilidade. É reconhecer que você tem um papel nesse mundo, que sua mente precisa ser nutrida, sua paz precisa ser protegida e sua energia precisa ser cuidada como um bem valioso. O problema é que muita gente foi ensinada a se colocar em último lugar, a servir a todos, a sorrir para todos, a se encaixar em tudo. E no fim do dia, está esgotada, confusa e com a autoestima em pedaços. Porque quem se trata como qualquer um, atrai qualquer coisa. Quem se trata como alguém importante, naturalmente eleva o nível das conversas, dos ambientes, das relações e das decisões. Importância nesse caso não é sobre status, é sobre postura. É sobre a forma como você escolhe se cuidar, se ouvir e se direcionar. É sobre não ignorar sua própria presença. Pense agora, se você fosse alguém que admira profundamente, como você se trataria ao acordar? Você ficaria 1 hora rolando a tela do celular logo pela manhã? Você se alimentaria de qualquer jeito? Você procrastinaria suas prioridades por medo do desconforto? Agora, por que você se trata diferente de alguém que admira? Essa é a reflexão. Você não precisa esperar ser milionário, reconhecido ou completamente equilibrado para se valorizar. Você só precisa decidir que, a partir de hoje, vai agir como alguém importante para si mesmo. Alguém que merece atenção, respeito e cuidado, e vai começar a dar isso sem esperar que venha dos outros. Porque quem não se trata como prioridade, vive como sobra. E ninguém nasce para ser sobra da própria história. A escolha de se valorizar
começa nas pequenas ações, na forma como você se levanta da cama, no tom com que você se dirige a si mesmo, no tempo que você tira para respirar, refletir e organizar os próprios pensamentos, na coragem de dizer não para o que te esgota, na disciplina de dizer sim para o que te fortalece. Quando você se trata como alguém importante, você começa a perceber tudo o que vinha tolerando e que não cabe mais na vida que está construindo. Você começa a enxergar padrões que antes pareciam normais, mas agora te incomodam. Começa a dizer chega para o que te fazia andar em círculos. Começa a cortar laços que só existiam porque você achava que não merecia mais. E essa transformação é silenciosa. Não precisa ser anunciada. Você simplesmente muda o tom, muda o olhar, muda o ritmo. Você deixa de correr atrás de aprovação, porque quem sabe o próprio valor não mendiga atenção. Quem se reconhece como importante não vive se explicando. Não precisa implorar por reconhecimento. Não entra em discussões para provar que está certo. Ele segue. E a presença de alguém que se valoriza é sentida. Ela incomoda quem se alimenta da insegurança dos outros, mas inspira quem também quer crescer. A grande virada de chave é entender que você não precisa de permissão para se tratar bem. Você só precisa de decisão. E essa decisão é sua. Hoje. Agora. Decida se olhar com mais respeito, se vestir com mais intenção, se alimentar com mais consciência. Decida se afastar do que te encolhe. Decida se aproximar do que te engrandece. Não espere estar pronto para começar. É o tratamento que você dá a si mesmo que acelera o seu progresso, não o contrário. Quando você se trata como alguém importante, você naturalmente começa a se cobrar mais. Mas essa cobrança não vem com culpa, vem com clareza, com senso de responsabilidade, com foco. Você para de aceitar desculpas internas, para de repetir padrões que te sabotam, para de desperdiçar tempo com o que não constrói, porque entende que o seu tempo vale, sua energia vale, sua vida vale. E o mais curioso, quanto mais você se trata com valor, mais você se distancia de tudo que antes parecia necessário. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Não precisa estar em todos os lugares. Não precisa aceitar tudo que aparece. Você pode escolher. E essa liberdade vem do respeito por si. Hoje, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer meta, antes de qualquer cobrança externa, comece com essa pergunta: como alguém importante agiria agora? E haja assim. Não espere a validação vir primeiro. Não espere o cenário melhorar. Não espere estar 100%. Porque agir como alguém importante é justamente o que te tira da estagnação. É o que te impulsiona. É o que te fortalece. Você não precisa de plateia. Você não precisa de holofotes. Você só precisa lembrar a cada manhã: hoje eu escolho me tratar como alguém importante. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer no seu lugar. 10. Hoje escolho me tratar como alguém importante. Há uma escolha silenciosa que você faz todos os dias, e ela muda completamente o rumo da sua vida. A forma como você se trata. Essa escolha começa antes mesmo de falar com alguém, antes mesmo de sair da cama, antes do mundo olhar para você. Ela começa no momento em que você decide se vai continuar se tratando como um qualquer, ou como alguém que tem peso, valor, presença. Tratar-se como alguém importante não é arrogância, é responsabilidade. É reconhecer que você tem um papel nesse mundo, que sua mente precisa ser nutrida, sua paz precisa ser protegida e sua energia precisa ser cuidada como um bem valioso. O problema é que muita gente foi ensinada a se colocar em último lugar, a servir a todos, a sorrir para todos, a se encaixar em tudo. E no fim do dia está esgotada, confusa e com a autoestima em pedaços. Porque quem se trata como qualquer um, atrai qualquer coisa. Quem se trata como alguém importante, naturalmente eleva o nível das conversas, dos ambientes, das relações e das decisões. Importância, nesse caso, não é sobre status, é sobre postura. É sobre a forma como você escolhe se cuidar, se ouvir e se direcionar. É sobre não ignorar sua própria presença.
Pense agora, se você fosse alguém que admira profundamente, como você se trataria ao acordar? Você ficaria 1 hora rolando a tela do celular logo pela manhã? Você se alimentaria de qualquer jeito? Você procrastinaria suas prioridades por medo do desconforto? Agora, por que você se trata diferente de alguém que admira? Essa é a reflexão. Você não precisa esperar ser milionário, reconhecido ou completamente equilibrado para se valorizar. Você só precisa decidir que, a partir de hoje, vai agir como alguém importante para si mesmo. Alguém que merece atenção, respeito e cuidado, e vai começar a dar isso, sem esperar que venha dos outros. Porque quem não se trata como prioridade, vive como sobra, e ninguém nasce para ser sobra da própria história. A escolha de se valorizar começa nas pequenas ações, na forma como você se levanta da cama, no tom com que você se dirige a si mesmo, no tempo que você tira para respirar, refletir e organizar os próprios pensamentos, na coragem de dizer não para o que te esgota, na disciplina de dizer sim para o que te fortalece. Quando você se trata como alguém importante, você começa a perceber tudo o que vinha tolerando e que não cabe mais na vida que está construindo. Você começa a enxergar padrões que antes pareciam normais, mas agora te incomodam. Começa a dizer chega para o que te fazia andar em círculos. Começa a cortar laços que só existiam porque você achava que não merecia mais. E essa transformação é silenciosa. Não precisa ser anunciada. Você simplesmente muda o tom, muda o olhar, muda o ritmo. Você deixa de correr atrás de aprovação, porque quem sabe o próprio valor não mendiga atenção. Quem se reconhece como importante não vive se explicando. Não precisa implorar por reconhecimento. Não entra em discussões para provar que está certo. Ele segue. E a presença de alguém que se valoriza é sentida. Ela incomoda quem se alimenta da insegurança dos outros, mas inspira quem também quer crescer. A grande virada de chave é entender que você não precisa de permissão para se tratar bem. Você só precisa de decisão. E essa decisão é sua. Hoje, agora. Decida se olhar com mais respeito, se vestir com mais intenção, se alimentar com mais consciência. Decida se afastar do que te encolhe. Decida se aproximar do que te engrandece. Não espere estar pronto para começar. É o tratamento que você dá a si mesmo que acelera o seu progresso, não o contrário. Quando você se trata como alguém importante, você naturalmente começa a se cobrar mais. Mas essa cobrança não vem com culpa, vem com clareza, com senso de responsabilidade, com foco. Você para de aceitar desculpas internas, para de repetir padrões que te sabotam, para de desperdiçar tempo com o que não constrói, porque entende que o seu tempo vale. Sua energia vale, sua vida vale. E o mais curioso, quanto mais você se trata com valor, mais você se distancia de tudo que antes parecia necessário. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém, não precisa estar em todos os lugares, não precisa aceitar tudo que aparece. Você pode escolher, e essa liberdade vem do respeito por si. Hoje, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer meta, antes de qualquer cobrança externa, comece com essa pergunta: como alguém importante agiria agora? E haja assim. Não espere a validação vir primeiro. Não espere o cenário melhorar. Não espere estar 100%, porque agir como alguém importante é justamente o que te tira da estagnação, é o que te impulsiona, é o que te fortalece. Você não precisa de plateia, você não precisa de holofotes. Você só precisa lembrar, a cada manhã: hoje eu escolho me tratar como alguém importante. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer no seu lugar. Agora que você ouviu essas 10 meditações, a pergunta é: você vai voltar para o automático? Ou vai carregar cada uma dessas frases como um lembrete silencioso do seu valor? Você não precisa mudar o mundo hoje, mas pode começar mudando a forma como se trata. E a partir disso, tudo começa a se transformar. Se alguma dessas palavras fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa começar o dia com mais força interior. E comenta aqui embaixo: eu escolho me tratar como alguém de valor. Essa é a frase do dia.
simples, direta, poderosa. E se caso ficou até o final desse vídeo, me conte também. Você é vitorioso e está no caminho certo. Nos vemos no próximo vídeo. Força e consciência. Sempre.